No episódio de hoje, o Algo a Dizer recebe a tricologista Meire Oliveira. Formada em Química no Brasil, Meire é apaixonada pelo universo capilar, motivo pelo qual, tão logo chegou, já começou a tratar da saúde dos cabelos das mulheres. Com mais de 20 anos de experiência, ela transformou desafios em oportunidades, do Salão do Brasil ao recomeço nos Estados Unidos, até criar o Estúdio Capilari, onde cuida de cabelos e histórias de vida. Agora, o estúdio evolui para uma clínica especializada em hair care e tricologia, com tecnologias avançadas contra queda e calvície. Em breve, trará a inovação NextGen Biosource, um avanço em regeneração capilar. Hoje vamos conhecer a trajetória, o propósito e a visão dessa profissional que todos os dias transforma a autoestima de muitas pessoas. Meire, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui no Algo a Dizer, direto dos estúdios do Brazilian Times. Obrigada pelo convite, Ana. É um prazer estar aqui falando sobre beleza através dos cabelos com vocês. Obrigada. Pra gente que é um prazer. Gente, quando eu vi essa mulher no Instagram, eu digo, uau, eu tenho que levar ela lá no Algo a Dizer. Que pessoa impressionante. Que visual, assim, que dá vontade da gente saber qual é a história que tem por detrás de uma pessoa que se apresenta tão bem, mas parece guardar tanta história de vida. Pois é, como todas nós, né? Quem me olha hoje não imagina que eu já fui uma mulher totalmente tradicional, não coloria o cabelo, não fazia nada. Sério? Totalmente tradicional. Você nasceu no Paraná? Sim. E se mudou bem cedo para São Paulo? Com 3 anos, meus pais foram embora para Sorocaba, interior de São Paulo. E lá eu fiquei até vir para os Estados Unidos. Olha. Com 28 anos. Com 28 anos. Aí você veio, visitava, voltava. Como foi a sua trajetória? Não, eu tive aqui em 2014, numa viagem na Flórida, gostei muito. E pensava só em voltar para viajar, né? Como, não modo de vida, mas eu gostei muito daqui quando eu estive aqui a primeira vez. Adorei aqui. E em 2017 surgiu uma oportunidade para eu vir trabalhar na Ivone, que era um salão aqui na Broadway. E eu vim e cá estou, há 9 anos. E quando você resolveu estudar Química no Brasil e se formar, você já tinha isso em mente, de eu vou estudar Química para eu poder trabalhar aplicar esse conhecimento no universo capilar? Não. Não? Não. Quando eu fui fazer Química, não tinha nada a ver com o meu propósito na área da beleza. Aos 13 anos eu fazia a unha dos meus professores. Eu sempre gostei do mercado da beleza. Só que no Brasil tem aquele lance da gente ter que primeiro estudar, fazer uma faculdade para ser alguém na vida. E eu trabalhava num laboratório químico. E surgiu a oportunidade. Eu falei, bom, aqui eu posso me estruturar. E fui fazer Química. Mas lá no fundinho eu falava, eu ainda vou cuidar de beleza. Claro que a Química me ajuda, porque eu consigo ler rótulo, eu consigo entender tudo que eu estou fazendo. Mas não é algo mais hoje que eu consiga falar que eu fiz porque era o meu propósito. O meu propósito sempre foi com a beleza. Aí, assim, como tudo que Deus faz é perfeito, isso acabou servindo de um plus na tua bagagem. Eu falo que Deus me preparou. Ele estava me preparando porque muitas vezes eu perguntava para mim mesma o que estava acontecendo comigo. Eu trabalhava numa multinacional, na Gerdau, todo mundo conhece no Brasil. Era responsável do laboratório químico deles. Eu já era super conhecida, ganhava muito bem, mas não era feliz. E eu sentia que Deus, uma hora ia mudar. Foi numa depressão profunda, porque eu não estava feliz ali, que Deus me falou, esse propósito não é para você. Seu propósito sempre foi cuidar de pessoas. E aí eu larguei mão da indústria química. Todo mundo falou que eu estava louca. E como foi que... Não deve ter sido fácil. Você lá, por mais que estivesse deprimido, mas era uma vida mais estruturada, tinha um salário que dava para se manter e tudo, e você abrir mão de tudo. Como é que foi esse recomeço? No começo, Ana, foi muito difícil para eu aceitar que eu tinha que mudar. Porém, contudo, entretanto, eu falo que dinheiro não é tudo na vida. Eu me via uma mulher, uma jovem, ganhando muito bem,
muito estruturada, né? Numa multinacional, à frente de um laboratório, viajando o Brasil e infeliz. E eu falei, Deus, não é isso. E quando você entra numa depressão, numa crise de pânico, a única chance de você sair é Deus. E ele me falou um dia, chorando, porque eu ia para o hospital praticamente toda noite com crise de pânico. Ele falou, enquanto você não entender que não é aí que eu quero que você esteja, você não vai se curar disso. E aí eu cheguei para o meu chefe na época e eu falei que eu queria demissão. E ele falou, você é doida? Como que eu vou te demitir? Eu não tenho por que te demitir. Eu falei, por favor, eu não aguento mais ficar aqui. E aí ele me demitiu e aí eu saí com uma leveza. A minha família achou que eu era louca, né? Mas eu saí com uma leveza que eu tinha certeza no meu coração. Eu falei, Deus falou comigo e ele não vai me abandonar. E nunca me abandonou. E você logo depois chegou aqui nos Estados Unidos já para morar, recebeu o convite para trabalhar como cabeleireira aqui. Como foi o seu ingresso depois de sair de uma empresa, de uma multinacional como a Gerdau e vir para cá? Então, depois que eu saí da multinacional, eu fui trabalhar em Sorocaba, tive o meu salão. Meu salão era muito bem estruturado. E quando eu vim para cá foi porque um amigo meu vinha para cá trabalhar na Ivone e ficava um tempo e voltava. E eu falei, tá faltando isso para eu me tornar uma profissional internacional. E eu falei com a Ivone falou assim, olha, você pode vir, aqui é diferente, pode vir. E eu vim com a intenção de ficar alguns meses. Só que aí, Deus muda tudo na vida da gente, né? E ele mudou toda a trajetória e aqui estou, 9 anos. Como diz a Bíblia, né? O homem faz planos, mas a resposta da boca vem do Senhor. Do Senhor, com certeza. A Ivone é aqui, em Massachusetts. Yes, aqui na Broadway. Ok. Uhum. E aí, nisso, você já conhecia os Estados Unidos, já tinha vindo na Flórida e tal. Quando você chega com essa ideia de vou ficar um tempinho e vou voltar, quando foi que a chave virou e você disse, não, eu vou ficar aqui realmente, porque agora eu entendo que Deus me trouxe nessa direção. Então, e aí, quando eu cheguei, foi tudo tão rápido, Ana. Eu falo que é Deus. Eu conheci o meu ex-marido 2 dias depois. E a gente se apaixonou, a gente ficou junto e 3 meses depois eu me casei. E aí a minha passagem nunca teve regresso, só depois de um tempo que eu voltei para o Brasil de novo. Certo. A partir de então, você começou a alçar voos mais altos, vamos dizer assim. Porque você hoje, graças a Deus, está à frente do salão, do Estúdio Capilari e, assim, tem se consolidado no mercado como uma das principais profissionais na área da tricologia. O começo do estúdio, quando você resolveu estender a sua tenda e você mesmo dar o seu nome ao seu empreendimento, conta pra gente um pouquinho como foi. Foi em 2021, foi em outubro, eu decidi, eu falei, não, eu sou mulher de business, eu sempre gostei disso. E eu achava que eu tinha que dar uma cara nova na beleza, porque eu nunca fui aquela profissional na beleza que fazia o que todo mundo fazia. Eu sempre fazia diferente. Eu nunca gostei de progressiva, porque eu entendi o que fazia no cabelo, no couro cabeludo, por conta da minha formação como química, eu trabalhava com formol. Então, visto, eu não ia fazer isso para o meu cliente. Eu fui remanejando a forma de trabalhar. Eu saí do tradicional para fazer o diferencial. E aí, como quando a gente trabalha num local, a gente não tem muita autonomia, não, agora está na hora. E aí eu abri o Made Hair and Spa em outubro de 2021. E logo depois, junto trabalhando com a tricologia, porque na pandemia eu comecei realmente a atuar como tricologista, porque eu tinha uma visão que aqui ninguém ia aceitar um pouco cuidar do cabelo com o tricologista. Porque é algo que você tem que mudar a sua vida, estilo de vida. Eu não cuido do seu cabelo, eu cuido da Ana. E aí o seu cabelo é bônus do que a gente fazer, do que nós fizermos ali com a sua saúde. Então, quando eu resolvi trocar, eu fui largando um pouco mais a área da beleza, como cortar cabelo, fazer mecha. Coloração. Yes. Então, hoje meu espaço não tem mais isso. Hoje o estúdio é baseado em tricologia, só isso. Então, eu já não faço mais esse tipo de trabalho. E o que um tricologista faz? Ao que ele se dedica? Cuidar da saúde através do cabelo, couro cabeludo. Nós estudamos basicamente tudo o que acontece no seu couro cabeludo. É claro que para acontecer algo no seu couro cabeludo, tem que estar acontecendo algo dentro de você.
Como é que é esse cuidado? É através de processos químicos? Você veio da química, já falou aí que química nem pensar. Então, assim, como é que se realizam, se executam esses cuidados na prática? Você apoia a suplementação? Você faz um estudo? Chega a pedir exames de sangue, por exemplo, para a pessoa? Como é que você opera no dia a dia? Como eu disse para você, como eu sempre fugi do tradicional, eu entendia que toda mulher tinha que assumir a sua personalidade através dos cabelos. Então, quem usava fazer progressiva, eu trazia a pessoa para o natural dela. Olha como seu cabelo é bonito. E fui trocando, né? Então, hoje, quando a gente pensa em tricologia, é saúde através dos cabelos. Então, sim. Hoje a gente pede teste de DNA capilar, que eu preciso entender o que está acontecendo com você. Meire, por que do DNA capilar? Porque através do seu DNA, eu vou saber como que a gente vai manejar o seu tratamento. Não é, eu falo que a Ana é uma pessoa com DNA totalmente diferente da Meire. Então, aquele protocolo tradicional da tricologia que a gente usa na universidade não funciona com todo mundo. E eu percebi isso. E eu fui atrás de inovação. Foi 3 anos atrás que a gente começou a fazer o DNA capilar. Por quê? Eu queria entregar algo mais para o meu cliente. Então, através do DNA, eu consegui fazer isso. Então, os nossos resultados são diferenciados no mundo da tricologia. Os meus professores falam assim, Meire, os resultados que você tem, um tricologista normal, com a tecnologia normal que a gente tem, não tem esse tipo de resultado. Porque é diferente. Eu avaliei a Ana como um ser único que tem dificuldades nutricionais, a sua genética que vem de pai e mãe. Como que a gente vai cuidar da Ana? Quais são os bloqueadores de DHT que eu vou utilizar? Quais são as suplementações que você vai precisar fazer? A dose correta, a administração, porque de repente você prescreve uma dose para uma pessoa que não é a dose ideal para tratar daquele problema específico, daquele nível específico de problema que ela está tendo. Sim. Nem tudo que usa para todo mundo é para você. Exemplo, a maioria das pessoas chegam para mim e fala, Meire, eu estou usando todo tipo de vitamina. Já fiz todos os exames, o meu médico falou que está tudo normal, mas meu cabelo está caindo horrores. Por quê? Primeiro, ela não precisa usar tudo aquilo de vitamina. Segundo, a dose que ela está usando não está sendo eficiente para o DNA dela, porque diz lá, para a Ana produzir bons cabelos, ela tem que ter esse tanto de vitamina D, esse tanto de B12, zinco, ferro, magnésio. Se você não tem nada na porcentagem que o seu DNA foi feito, você não vai produzir bons cabelos. Agora você precisa me esclarecer uma coisa aqui. Você, como tricologista, você aprende isso, a fazer toda essa leitura de DNA nos seus estudos mesmo como tricologista, ou esse foi um plus que você foi buscar, como você explicou aqui? Eu quis inovar. Então, isso você aprendeu a ler o DNA das pessoas quando você pede um exame e tal, porque você foi estudar e foi procurar entender como é que essa resposta desse exame de DNA se aplicaria com o seu tratamento. Sim, primeiro que a gente tem que fazer curso, né? Não tem como a gente pegar um DNA e olhar e falar assim, o que é isso? Porque o DNA capilar, ele é específico para o cabelo. Então, se você não fizer um curso à parte para entender aquilo, você não consegue direcionar a sua cliente. Você tem que entender. Eu já entendia da parte de tricologia, né? Mas o DNA, ele é um plus. Por isso que eu falo, o profissional que está à frente do futuro, ele tem que olhar para as laterais da profissão. Não tem como ele falar, olha, eu sou tricologista e eu vou tratar de você dessa forma. Não é mais assim. Se você não olhar para o futuro da medicina integrativa, que tem tudo a ver com alimentação, sono, atividade física, porque quando eu escutava isso há muitos anos, você é o que você come, eu não entendia. Hoje eu entendo, eu me alimento muito bem, durmo, pratico exercícios 4 vezes por semana. Tudo que eu faço, eu aplico na vida dos meus clientes. Então, quando eles vão fazer uma avaliação comigo, eles escutam tudo que eles não queriam. Você tem que perder peso, você tem que melhorar a alimentação, você tem que dormir. Por quê? Eu nem trato de uma pessoa, exemplo, nada contra, vegana. Eu não consigo dar resultado para uma pessoa que só come mato.
né? Eu preciso de proteína para esse cabelo. Gente, isso é música para os meus ouvidos. Eu preciso de proteína para o cabelo vir forte, né? E aí, quando a pessoa fala para mim, ai não, Meire, eu vivo na dieta, eu só como mato e legumes, eu falo, não vou tratar de você, porque eu não vou conseguir te dar resultado. E não é só o dinheiro que a pessoa aplica naquele tratamento, porque eu falo que dinheiro hoje não é o que move a minha vida. É o propósito que eu tenho. Então, eu jamais vou falar para Ana, você precisa fazer isso sem que você possa chegar no objetivo. Então, eu entendo a sua vida, como é a sua rotina na sua casa, se você dorme bem, se você se alimenta, se você tem filhos. Porque como que eu vou tratar uma cliente que ela não tem tempo nem de lavar o cabelo? Não é que eu não vou tratar, mas eu tenho que ensinar essa mulher como que eu vou direcionar a vida dela. Assim como eu direciono os meus clientes masculinos, né? Eu não posso entregar qualquer protocolo para você fazer na sua casa se você não pode dar conta dele. Eu tenho que tornar a sua vida fácil, não difícil, através da tricologia. Claro que é um tratamento, Ana, quando a gente fala de patologias capilares, vamos falar a calvície, né? A alopecia androgenética, que é o monstro entre as mulheres e os homens. Não é um tratamento de 1 ou 2 meses, isso não existe. Tem gente que chega para mim e fala, Meire, gastei milhares de dólares e nada resolveu para minha queda. Por quê? Porque a pessoa que avaliou aquela queda fez a avaliação errada, fez um protocolo ineficiente que o cliente não conseguiu nem tratar na casa. Nossa, e aí, como é que faz para... Aí você destrói aquilo que o cliente acredita que é, porque literalmente é isso que eu faço. Eu desconstruo tudo que ele pensava que ele estava fazendo certo e começo a construir tijolinho por tijolinho. Tanto é que eu não prometo resultado antes de 6 meses. E não falo que vai ser um resultado permanente. Por quê? Eu trato de pessoas, principalmente aqui nos Estados Unidos, com um nível de estresse elevadíssimo. Cortisol inflamando o corpo 24 horas. Então, se eu não adaptar o meu tratamento a essa condição, a essa pessoa não vai entender que o cabelo dele vai cair ao longo do processo. Ou vai achar que o cabelo sempre vai ficar na cabeça. Não funciona assim. Por isso que tricologia é complexo. É complexo, não é fácil. E como é que você faz para diferenciar, por exemplo? Porque pelo que você está falando e por aquilo que a gente já ouviu muitos profissionais falando, são várias as causas. São vários os motivos que podem ocasionar a alopecia androgenética, né? São vários os motivos. E um deles, às vezes, depende da alimentação, depende de uma boa noite de sono, bem dormida, se você tem qualidade de sono ou não. Depende de vários fatores. Como é que você faz para diferenciar, juntamente com a leitura do DNA que você faz? Às vezes nós temos, por exemplo, o caso da água. O pessoal aqui diz assim, muitas pessoas acham que água você consegue beber aqui da torneira, porque não, a água daqui é tratada e tal. É muito dura. Mas ela contém metais pesados, contém... A dureza da água é muito alta. E contém os químicos, flúor. E não é aconselhado. Não é aconselhado. Inclusive, os meus clientes, eu falo para todo mundo colocar filtro em casa, né? Porque sim, agrava. Não é só o couro cabeludo, porque entende? As pessoas acham que o folículo piloso, ele é morto, não é. Ele pega sensações, cheiro. O folículo, ele é vivo, ele é uma célula viva. Então, você vai tomar banho, cai aquela água no seu couro cabeludo totalmente contaminada, porque ela não é livre de metais pesados e de dureza. Primeira coisa que vai fazer, infeccionar o seu couro cabeludo, obstruir esse couro cabeludo, essa oxigenação, fazendo o seu cabelo cair. Tanto é que no inverno nós temos um nível de pessoas que procura tratamento mais elevado. Por quê? Primeiro, água quente. Segundo, que tem a mudança, né, de temperatura, eles colocam muito químico na água para não congelar. É outro fator. Então, no inverno, a quantidade de pessoas que me procuram para queda capilar é absurda. Absurda. Mas, respondendo a sua pergunta sobre diferenciar uma queda da outra, primeiro que é muito estudo, né? Porque muitas pessoas chegam até mim relatando um problema, que um profissional falou que era aquele problema, e quando você vai averiguar, não é aquele problema, né? Hoje em dia, todo mundo fala da alopecia androgenética.
Mas às vezes eu tô avaliando a pessoa tá apavorada porque vai ficar careca, porque a calvície androgenética é o quê? Vou ficar careca, né? Ou vou ficar sem cabelo. Quando você vai ver, a pessoa tá passando por um eflúvio telógeno, que é uma queda normal, que ficou mais acentuada por nível de estresse, hormônio, uma alimentação, noite sem dormir. A pessoa vai ter aquela queda absurda. Aquela queda é eflúvio telógeno. O que é a calvície androgenética? Afinamento capilar. E, às vezes, a pessoa não tem queda, mas a pessoa está calva. Por quê? Porque a calvície androgenética nem sempre vem com uma queda capilar. Ela vem com afinamento ao longo dos anos por conta do hormônio chamado de hidrotestosterona. Existem hoje, nós vemos muitos comerciais sobre esses bloqueadores de DHT. Uhum. Eles são indicados, eles fazem parte de um conjunto, de um tratamento que precisa ser aplicado. Como é que você vê isso? Eu falo para todo mundo que os DHTs da vida, que são os bloqueadores de DHT, primeiro que você tem que entender, nem todo mundo pode utilizar, né? Tem a dudasterida, a finasterida e a espironolactona, são as mais utilizadas. Porém, contudo, entretanto... Faça a tradução, por favor. Traduza, por favor. Esses ativos são medicinas que nós utilizamos para bloquear esse hormônio chamado DHT, porque quando a gente bloqueia esse hormônio, automaticamente a sua dihidrotestosterona desce e estaciona a sua calvície, que é a miniaturização folicular, certo? Às vezes, a maioria dos homens, principalmente, começa a tomar porque viu o amigo tomando dudasterida, finasterida, porque é bom. Só que ninguém sabe que tem a síndrome pós-finasterida no homem, que é o quê? Disfunção erétil. E às vezes eles me procuram com 2 problemas, não é só a calvície, mas também a disfunção erétil. Por quê? Toma esse tipo de ativo, não é compatível com o DNA dele e vai dar a síndrome pós-finasterida e dudasterida. Isso é sério. Sem contar pensamentos suicidas, porque sim, é um bloqueador que, se não tomar cuidado, o efeito colateral é muito grande. Na mulher, a gente utiliza o espironolactona, é muito utilizado em mulher, mas nem toda mulher pode usar. O DNA, ele mostra exatamente o qual é compatível com o seu corpo. Então, às vezes, você pode usar a espironolactona, mas eu preciso usar a dudasterida, embora sejamos mulheres. E homens, às vezes, dosa no espironolactona e não dosa na dudasterida e finasterida. Aí, pensa, se eu te passar uma dudasterida, vai fazer efeito para Ana, embora seja um bloqueador maravilhoso? Não vai, porque o seu dosou espironolactona. O seu tratamento vai ficar ineficiente, eu não vou te dar resultado. Isso, então, pode explicar, levando para o lado de um outro tipo de suplementação, por que algumas mulheres, por exemplo, na fase da menopausa, pré-menopausa, por que algumas mulheres, às vezes, elas começam a tomar a suplementação tipo biotina, tem um outro muito tomado também, o minoxidil. Elas sentem o resultado logo no início e depois a coisa, assim, ou fica estagnada ou então para. Ou então começa a cair de novo. Sim. Embora elas continuem tomando a suplementação. Isso pode explicar esse tratamento direcionado? Por que não dá certo depois de um tempo? Sim. É muito normal a gente ver no mundo da tricologia protocolos que eles não se sustentam. Não se sustentam. Eu nunca termino com um cliente 2 anos depois com o mesmo protocolo que eu comecei. Por quê? Primeiro, que o minoxidil, ele não é para queda capilar. Ele é um vasodilatador, né? Ele vai ajudar a irrigação do couro cabeludo, mas ele não vai tratar a sua calvície. Então, as pessoas fazem isso, usam de maneira errada. E muitos não podem nem utilizar minoxidil, não é compatível. Então, um medicamento maravilhoso que era para fazer efeito, acaba não fazendo efeito e a pessoa se frustra. Porque, Meire, eu usei no início, foi maravilhoso, nasceu cabelo até na testa. E depois caiu tudo de novo. Por quê? Não está agindo na causa. A alopécia, você tem que agir de forma assertiva, em hormônios, bloqueando, arrumando toda a casa para que esse protocolo se sustente. Então, assim, biotina é bom? Claro que é bom. Vitamina D é bom? É ótimo. B12, mas você não pode fazer o mesmo protocolo por muito tempo, porque ele não vai se sustentar, porque o seu corpo muda. Ao longo que a gente vai envelhecendo, o folículo envelhece.
Então, a gente tem que ter estímulos diferenciados para que esse cabelo fique mais tempo na fase anágena, que é a fase de crescimento, que o cabelo nasce e fica em repouso por mais tempo naquele couro cabeludo. Então, nós chegamos à seguinte pergunta. Você é uma mulher de meia idade, um homem de meia idade, sonha em ter aquela cabeleira daquela juventude, de quando você... É possível com esse acompanhamento? Não. Eu nunca vou conseguir entregar para a Ana o cabelo que a Ana tinha em 20 anos, quando você tinha 20 anos. Você tinha, naquele ponto, hormônios que a gente vai perdendo ao longo da vida. O folículo vai envelhecendo, assim como tudo no corpo, e a gente vai perdendo aquela densidade capilar. Eu escuto muitas pessoas falando que o médico falou assim, é normal mulher depois dos 40 ficar careca. Não é normal ficar careca. É normal ter diferenciamento naquele couro cabeludo. Aquele cabelo farto que você tinha, pode ser que depois dos 40 você vai perdendo densidade. Tem protocolo para melhorar isso? Tem. Mas eu não posso falar para você, olha, você nunca vai ter essa patologia, você nunca vai ficar com o cabelo fininho quando você chegar com 70 anos, que isso é quase impossível. São poucas as pessoas que nascem com esse privilégio de... Poucas pessoas, Ana. Tem que ter um DNA predestinado para aquilo. Na verdade, eu falo que todo folículo veio com uma vida útil. Então, assim, ele vai morrendo e se não tem estímulo, a pessoa vai perdendo densidade. Tanto é que, quando eu era mais nova, eu tinha muito mais cabelo do que eu tenho hoje. Olha que eu cuido do meu cabelo diariamente. Eu uso serum noturno e diurno. E eu falo muito para os meus professores de pós-graduação, eu falo, olha, eu acho que a gente tinha que fazer aquela conteúdo preventivo. Vamos falar preventivo. Eu acho que o menino, rapaz, teria que começar a cuidar do cabelo aos 17 anos. Porque as entradas começam ali logo após os 18. Quando ele está com 40 anos, ele está com a entrada aqui. Mas começou lá quando ele tinha 18. A mulher, mesma coisa, fortalecer esse couro cabeludo. E no mundo que nós estamos vivendo hoje, com essa mudança na beleza, que todo mundo quer aquele padrão muito perfeitinho, tá esquecendo de cuidar da onde? Do que mais importa, couro cabeludo. Eu falo para as pessoas assim, ó, você prefere ficar com o cabelo liso ou ter cabelo na cabeça? É fato, eu faço muitas perguntas assim para os meus clientes. Tem mulher que chega com mega hair, não que eu seja contra o mega hair, não é isso. Eu sei o que ele causa no couro cabeludo. Então, se ela está buscando usar mega hair para ter volume capilar, a única coisa que ela não vai ter no futuro é volume capilar. Nossa, isso é assustador. E assustador é você saber que você vai ficar careca e não vai poder nem usar o mega que não tem cabelo para colocar na cabeça. Uau! Bom, a gente está quase chegando já ao final do nosso programa, mas eu queria falar rapidamente aqui do Next Gen. Yes. Do Next Gen. Esse é um novo tratamento que você vai começar a disponibilizar? Exclusivo do Estúdio Capilari nos Estados Unidos. O que ele promove? Pois é. Ele é um procedimento feito com a própria pele do cliente. Nós tiramos material biológico daqui de trás da orelha com pulsão, pegamos esse material, passamos por um triturador, depois por um filtro e colocamos no couro cabeludo do cliente. Então, é um procedimento que não tem rejeição, é um procedimento biodisponível para aquela pessoa, porque é o material genético dela, rico em DNA, rico em papila dérmica, rico em fator de crescimento. Uau! A Europa já trabalha muito com o Next Gen e o Brasil começou... E agora, nos Estados Unidos, o Estúdio Capilari é exclusivo deles. Esse aqui é um tratamento... DNA capilar. Esse é o próprio DNA capilar. Esse é o próprio DNA capilar, feito por saliva. Uau. Feito por saliva. Você pega aquele cotonetezinho, passa na gengiva e manda para o laboratório. 15 dias depois, eles me mandam o resultado. Opa. Pois é. Então, quem quiser conhecer o tratamento, experimentar o tratamento, é só te procurar. E como é que faz para te acessar? Tem que marcar uma avaliação comigo. A nossa agenda está muito full, mas marca uma avaliação. Vai ficar comigo aí em torno de 1 hora para a gente entender o que está acontecendo com a pessoa e depois, provavelmente, iniciar um tratamento. Oh, que perfeito. Você pode, então, fornecer para a gente, olha aqui, ó, ela aqui atrás, o Estúdio Capilari. Você pode acessar, então, o Estúdio Capilari, @estúdio.capilari, com 2 L's. E entre em contato, manda uma mensagem no direct, Sim, não é isso? No direct ou
a hora que chegar vai mandar pro WhatsApp e os assistentes já começam a fazer todo o setup do agendamento. Meire, eu quero muito conversar com você novamente para que você continue trazendo as novidades, continue falando de curiosidades. Talvez a gente possa aqui conversar sobre algum tema específico, porque as perguntas são muitas. Com certeza. E eu tenho certeza que você tem muito a responder. E eu falo que conhecimento liberta, né, Ana? Uma vez que a gente sabe, é libertador. Verdade. Eu conversei aqui. Prazer estar aqui com vocês. O prazer foi todo nosso. Eu conversei aqui com Meire Oliveira. Meire, mais uma vez, obrigada. Deixa uma mensagem aqui pra gente sobre como é que você gostaria de ver realmente o público brasileiro expressando realmente a sua beleza capilar aqui nos Estados Unidos. Primeiramente, se colocar como prioridade, porque aqui a gente cuida muito da parte profissional e esquece da nossa saúde. E lembrando que o cabelo, pele e unha são marcadores de saúde, então só quer dizer para você que cuida de mim, porque sem saúde a gente não consegue trabalhar. Então eu acredito que primeiro a gente tem que cuidar da gente, para depois todo o resto acontecer. Verdade. Bom, essa foi Meire Oliveira. Nós agradecemos a sua atenção até aqui. Muito obrigada pela tua audiência e eu te encontro no próximo Algo a Dizer.